Eu acho que eu vou colocar um bem-vindo aqui no chat, né? Já, o pessoal já vê, né? O pessoal já está vendo a gente. Acho que a gente já está entrando. Alguns segundinhos aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Quem tiver aí, dá um oi pra gente aí nos comentários, pra gente ver quem está presente. Segunda já, com a abertura do nosso circuito de comunicação de causas, com temas importantes aí para as organizações da sociedade civil. Isso. Com presenças ilustres aqui também. Vamos dar uns minutinhos aqui para o pessoal ir chegando, para ver a gente. Quem for chegando vai dando um oi no chat aí, falando de onde vem, de onde está nos ouvindo, o nome, a organização que representa. Bom dia, Cláudio. Boa tarde em Angola. Olha, temos Olha, o Cláudio aí angolano. do Centro Social Renascer, projeto atendido, lindo, das Irmãs Oblatas, lá em Lobito, bem-vindo. Patrícia. Isso. Filiada. Olá, Patrícia da DI Brasil, Associação Nacional de Pacientes com DI, doença Crohn e colite. Patrícia filiou recentemente, mas a gente já trabalha com ela há mais tempo em parceria, né, Patrícia? Seja bem-vinda, obrigada. Carol Paixão. Aí, Unidade Oblata, Nanda, Diálogos pela Liberdade. Oblata, aqui em Belo Horizonte, bem-vinda, Carol. Marina, super parceira também, Marina Valada, super parceira da comunicação, aí também envolvida na comunicação de causas, todo mundo aí na luta, né, pela transformação social. Isso aí, bem-vinda, bom dia. Vamos dar mais uns 2 minutos aqui para o pessoal ir chegando. Vamos lá? A gente já... Vamos começar, né? Vamos começar, né? Com quem já está pontual, para valorizar essas presenças pontuais. Vou cumprimentar, então, inicialmente, bom dia. Vamos fazer agora a abertura do Circuito de Comunicação de Causas. O Circuito de Comunicação de Causas é uma correalização da Fundamig e da Conect Ideia. Antes de mais nada, eu quero agradecer as pessoas que nos apoiaram aqui na divulgação. A Fundais, que é a federação lá do Espírito Santo, né, representativo do terceiro setor lá do Espírito Santo. O Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, CEMAIS também,
compartilhou aí nosso evento, obrigada, com a Terceira Região, nosso Conselho de Relações Públicas, a FADECIT, que é uma filiada da Fundamig, fez também o compartilhamento, nos apoiou, e a doutora Bianca Monteiro, que vai estar conosco amanhã, falando sobre LGPD, a doutora Mariana. Primeiro, eu quero desejar a todos e todas que estão aqui conosco nessa segunda-feira um excelente dia, uma semana muito produtiva. Meu nome é Júlia Caldas de Almeida, eu sou nascida e criada em Monte. Fiz minha graduação na PUC Minas São Gabriel, em Comunicação Social Integrada, Gestão da Comunicação Estratégica. E fiz habilitação em Relações Públicas. É um curso que, infelizmente, não temos mais lá na PUC, mas tem muito dessa visão integrada, né, das áreas. Formei em 2009, mas eu tive meu primeiro contato com o terceiro setor quando eu fiz um estágio no antigo Espaço Criança Esperança, de Belo Horizonte, no aglomerado da Serra. Hoje o espaço virou o Instituto BH Futuro, mas desde esse estágio eu entendi que era com isso que eu queria trabalhar, né, com o terceiro setor, me apaixonei pela causa do terceiro setor há uns 12 anos, já no terceiro setor. Na época do estágio eu fiquei tão encantada que o meu TCC foi sobre o papel da comunicação estratégica na implantação da política de sustentabilidade organizacional, mergulhei aí na temática da sustentabilidade. E quando eu me formei, eu já trabalhava na Fundamig. Na época, eu era coordenadora do movimento Conspiração Mineira pela Educação. E foi quando eu senti a necessidade de obter conhecimentos de gestão. Eu já estava atuando cada vez mais em gestão, cada vez menos em comunicação, embora eu tenha feito um pouco de tudo, que é a realidade do terceiro setor no Brasil. A Amanda vai mostrar para a gente na pesquisa que ela vai apresentar daqui a pouquinho. Eu fiz um MBA, então, em gestão de projetos, na FGV em 2012, e, coincidentemente, nessa época, minha vida deu uma mudada, eu precisei respirar novos ares, estava precisando de mais flexibilidade no trabalho, por causa do rumo que a minha vida pessoal estava tomando, e eu passei pelo segundo setor como autônoma, me tornei mãe, foi o maior empreendimento da minha vida. Me tornei empreendedora, então, na sequência, e a gente costuma brincar que quem foi picado pela mosca do terceiro setor é como uma cachaça, né? Então, em 2016, para a Fundamig, para assumir a superintendência executiva, e nesse posto eu me senti tão motivada quanto desafiada. E eu sinto a todo momento que a gente pode fazer mais, e é realmente a gente estava até sobre isso, né? A gente quer fazer um pouco de tudo, sempre a gente tem recursos, na maioria das vezes não temos, mas eu vejo isso, para mim se torna muito óbvio, a necessidade da gente se profissionalizar e se capacitar, porque já passou da hora do terceiro setor estar profissional e capacitado. A gente não pode mais atuar só com amor à causa. Já as organizações que atuavam dessa maneira não vão sobreviver, não estão sobrevivendo. Infelizmente, nesse período da pandemia, a gente perdeu algumas filiadas que fecharam, então a gente vem batendo nessa tecla cada vez mais. Principalmente agora, né, nesse mundo e agora mais ainda com essa pandemia. De lá para cá eu tive a oportunidade de fazer mais alguns cursos, depois meu LinkedIn está à disposição, se alguém tiver interesse, quiser conversar mais sobre eles, estou à disposição, sobre outros assuntos também. Mas eu vou apresentar agora para os eu vou apresentar brevemente a Fundamig. A Fundamig é a Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado. Foi a primeira organização representativa de fundações no Brasil, está completando esse mês de novembro 26 aninhos. O propósito da Fundamig é contribuir para o desenvolvimento da sociedade, promovendo o fortalecimento, a multiplicação e o intercâmbio entre fundações e associações em Minas Gerais e no Brasil, como mecanismo de transformação social. Em âmbito nacional, a Fundamig colaborou com a criação da Confederação Brasileira de Fundações, que é pela qual é reconhecida como a mais bem estruturada e maior em número de associadas Federação de Fundações e Associações do Brasil.
Hoje, o nosso presidente, que é o Dr. Gilson Assis Dairel, acredito que vocês devem conhecer, ele também é vice-presidente da SEBRAF, que é presidida nesse momento pelo Dr. Paulo Haus, que é o presidente da Federação do Rio, FUNPERJ, além do nosso presidente. A nossa diretoria também conta com o Dr. Tomás Jaquino Rezende, né, já há muitos anos vem trabalhando pelo terceiro setor em Minas Gerais e no Brasil, e contamos também com o diretor financeiro, que é o professor Antônio Carlos Cagar, que participa também de várias organizações, eu acredito que vocês o conheçam também. Temos também com os conselheiros, né, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Conselho Nato, a relação completa da atual chapa está no nosso site, que é o fundamig.org.br. Eu queria convidar, não conhece ainda nosso site, a entrar lá para conhecer um pouquinho da nossa federação e sobre as nossas filiadas. Também a gente busca noticiar sempre o trabalho dessas filiadas como forma também de apoiá-las, né, na comunicação. Eu quero convidar também a todos a seguir a Fundamig nas redes sociais, a quem não segue ainda, não curte nossas páginas. A gente busca sempre mantê-los atualizados em relação às nossas atividades, que a Fundamig promove, os eventos, e não só o que é promovido pelo Fundamig, mas também tudo que acontece nesse mundo à parte, que é o terceiro setor, a gente sempre busca noticiar e divulgar. Eu já falei bastante, né, sobre mim, sobre a Fundamig. Eu queria apresentar para vocês, antes de falar um pouquinho rapidamente sobre esse evento, eu vou apresentar para vocês a Ananda Soares, que está aqui conosco, uma mulher inteligente, estudiosa, ativa, engajada, ativista, empreendedora social, fundadora e diretora da Coneia, que é co-realizadora desse evento, mega parceirona da Fundamig. A Ananda, ela é bacharel em relações, especialista em mídias sociais e gestão da comunicação digital, também atua no terceiro setor há 12 anos, desenvolvendo campanhas de sensibilização e projetos socioeducativos. Nanda é redatora e facilitadora de processos colaborativos, com formação na área de comunicação não violenta pelo Instituto Internacional de Facilitação e Câmbio, falei sério o espanhol aí, conselheira efetiva do CONREP Terceira Região, membro do Corpo Consultivo NAVE, que é o Núcleo de Diálogos em Voluntariado e Sustentabilidade, que foi criado por meio de uma parceria da Fundamig com o Minas Voluntários, que é uma filiada nossa também. Eu também faço parte do NAVE, esqueci de dizer isso na minha apresentação. A Nanda é engajada nos movimentos de empreendedorismo social, movimento feminino, e a comunicação como um recurso de transformação digital. Ela é fundadora e diretora da Conect Ideia, base criativa de transformação social, parceira da Fundamig desde 2017 na reunião de formações e na comunicação. Eu só tenho a agradecer essa parceria, porque é por causa dela que a comunicação da Fundamig vem se transformando e se aperfeiçoando a cada dia. Então, quero aproveitar esse momento para repetir, porque eu falo isso para ela toda hora. Muito obrigada, Nanda, por todo esse tempo de parceria, por todo esse trabalho, muitas vezes voluntário. Passar para a Nanda, eu quero contar rapidinho por que é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, porque esse online, ele é a realização do que a gente pensou e vem conversando há mais de um ano, né, Nanda? A gente inicialmente estava preparando um evento que seria realizado presencialmente no ano passado. Por conta da agenda e outros eventos, nós não conseguimos colocar ele em prática, e a gente resolveu deixar isso para esse ano, e aí em março estourou aí a pandemia do Covid-19, e a gente ficou ali um período sem saber como faríamos, e aí resolvemos que a gente não queria esse ano sem fazer esse evento, principalmente agora que a gente está vendo assim que as organizações estão precisando cada vez mais da comunicação. Quem não está no digital simplesmente não existe nesse momento, né? Essa é uma necessidade, assim, era uma necessidade, mas que se tornou inviável atuar sem a comunicação, principalmente digital. Então, eu quero apresentar rapidinho esse evento. O Circuito Comunicação de Causas se apresenta como uma agenda estratégica para as organizações da sociedade civil.
Propomos uma abordagem que parte dos desafios, das dores trazidas por pessoas atuantes nesse contexto, que buscam comunicar suas causas e sensibilizar a sociedade, mobilizando recursos e buscando maior impacto social, tentando direcionar as luzes do coxia, onde profissionais de comunicação fazem toda a diferença, mais ainda agora, quando a pandemia boa nos adequar ao virtual e esse setor está afogado em demandas e tarefas. A Fundamiga, em parceria com a Conect Ideia e outros importantes convidados, vem propor o circuito Comunicação de Causas, do virtual à transformação social. Acreditamos que essas são pautas essenciais para quem deseja visibilidade e engajamento neste tempo, em que a presença digital não é diferencial. As organizações precisam de um propósito, objetivos e resultados, enxergando a comunicação como um recurso estratégico de transformação. Nanda vai colocar aí o slide com os objetivos, mas eu já vou passar a palavra para ela falar um pouco mais sobre o nosso evento, sobre os painéis que a gente vai ter aí ao longo da semana. Nanda. Agora estão me ouvindo? Sim. Prazer imenso, muito grata, realmente muito grata e muito honrada, né, por estar aqui com vocês hoje. A Júlia já fez uma apresentação aí, que realmente é trazer gratidão. Todo esse tempo, assim, é um tempo de muito aprendizado, e quando a gente traz né, esse título aí, né, por um terceiro setor forte e unido, porque nós realmente acreditamos nisso e a gente sabe da força, né, das organizações da sociedade civil, principalmente, né, agora, em tempos em que a gente vê tanta coisa sendo desconstruída, a gente construir juntas, né, juntos, muitas outras coisas para a sociedade, com cidadania, com dignidade, e eu acho que a gente tem visto uma transformação e um trabalho em rede muito importante, né, nesse sentido. A gente vem aí com essa pauta da pandemia, principalmente porque a gente percebe, né, a gente teve aí uma amostra, né, com a questão até do auxílio emergencial, né, como ter acesso, como que a população tem acesso a certas coisas que, quando a gente vai visualizar, as OSCs é que oferecem também boa parte desse serviço. Então, ter acesso à rede socioassistencial, né, a questão socioeducativa, né, a parte de, até a parte de escuta ativa, né, de saber as reais necessidades e demandas desse público. Então, estar junto aqui para poder falar sobre isso, mais do que nunca, o que a gente quer é abrir o diálogo, né, a gente quer abrir o diálogo para que a gente consiga conversar mais sobre isso, para que o terceiro setor se una, para que os setores também conversem, que isso é muito importante, né, governo, empresas, terceiro setor, estarem nessa conexão, né, o tempo todo. Então, o circuito comunicação de causas, ele vem justamente para isso, para convidar vocês, para a gente começar essa conversa de uma forma um pouco mais estruturada, né, um pouco mais profunda, e com uma linguagem mais simples também, né, porque muitos dos temas que são apresentados, às vezes são apresentados de uma forma que às vezes a gente não vai conseguir chegar até onde a gente quer, né, no público que a gente almeja, e transmitir isso de uma forma clara, né, digamos assim. Então, o principal objetivo hoje aqui é contribuir realmente para o desenvolvimento, né, das organizações da sociedade civil. Eu já estou aí há 12 anos, né, assim, atuando no terceiro setor, começando lá de um projeto de extensão, né, na faculdade, que a gente começa a ter um contato com essa realidade, e a gente é praticamente, assim, abraçado, né, assim, por este mundo, e a gente não consegue sair depois, porque a gente realmente vê ali o propósito, né, então acho que as pessoas que estão aqui presentes hoje têm propósitos convergentes. Isso é uma das coisas que faz com que a gente fique mais forte também. E nesse tempo de caminhada, atendendo projetos, atendendo causas e tudo que tem a ver com a justiça social, eu consigo entender, assim, as pontes que a gente faz, né? Então, isso que a gente está fazendo, assim, a gente vai criando essas pontes para que a gente consiga ir fazendo essa construção, e também sensibilizando. Uma das coisas importantes aqui é realmente também valorizar a comunicação,
né, que geralmente, às vezes, ela é deixada de lado em tempo de crise, então, geralmente, a comunicação é colocada, né, num segundo plano, e a gente está vendo o fortalecimento disso. Então, como os objetivos específicos, a gente quer compartilhar, né, informação para facilitar e fortalecer, então, essa palavra facilitar está muito presente, abrir o diálogo sobre os desafios, que são muitos, a gente sabe, e também as potencialidades, né, da comunicação de causas para fins de sensibilização social, e isso interfere em uma série de coisas que tem a ver desde a questão da imagem, reputação, até a captação de recursos, né, proporcionar também às filiadas Fundamig e às suas congêneres, né, o conhecimento e a oportunidade sobre ferramentas digitais gratuitas, muita coisa acontece, a gente tem muita coisa disponível, mas nem todo mundo tem acesso e sabe do que está presente, né, nesse meio e que pode ser utilizado para poder facilitar. E valorizar, né, assim, reafirmar a comunicação e também valorizar os profissionais da área de comunicação neste contexto, ao mesmo tempo dando suporte para que as organizações consigam fazer com o que tem em mãos, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é simples, uma coisa é falar, né? Então, outra coisa é fazer. Então, como é que a gente pode resolver, né? Como que a gente pode fazer para se ajudar neste momento, né? E aí a gente pensou uma semana, assim, com alguns painéis que a gente vai trazer temas, que são temas que vêm a partir das dores mesmo, né, das próprias pessoas que chegam, das organizações, das próprias filiadas, Fundamig, dos projetos que eu atendo, por meio de conversas também. Então, uma delas é a importância da comunicação digital para o fortalecimento do terceiro setor, e a gente vai trazer o cenário da comunicação, né, no terceiro setor, a partir de uma pesquisa, né, também que foi feita aí pelo Instituto Nossa Causa, para poder apresentar a base, né, assim, ver o que afinal de contas, né, as OSCs pensam, né, sobre comunicação, sobre marketing, como fazer, como não fazer, dá para fazer sozinho, né, que tipo de canais que são utilizados, quais são as principais fontes, como que essas organizações estão enxergando isso. Um outro tema importante que está que começou agora, né, a vigorar em agosto de 2020, a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí está todo mundo se perguntando, tá aí, a gente tem que alterar, a gente tem que se adequar, mas como? O que é isso, né? Como que a gente faz? Precisa de ter um apoio jurídico, tem um modelo, então a gente quer falar sobre isso, mas na prática, tá? O que a gente tem que fazer? Então a gente vai ter a ajuda aí de duas advogadas fantásticas que vão falar um pouquinho para a gente, isso vai ser amanhã. Então, às 19 horas, quem quiser saber a programação completa, está no Simpla também, a gente vai colocar o link aqui nos comentários. A gente vai falar sobre Google para organizações sem fins lucrativos, que é uma pauta, assim, super importante também, porque pode facilitar e muito, né, a vida das organizações. A gente tem aí produtos, então a gente vai vir com a TechSoup falar sobre programas de doações da TechSoup, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do Google para as organizações sem fins lucrativos, desde do G Suite, a parte de anúncios, né, de doação. Olha, tem um recurso que eu posso utilizar, né, para minha organização. Como que você se qualifica para entrar, né? A minha organização, ela está elegível ou não, né? Outro tema são as redes sociais e a sensibilização social, que a gente vê cada vez mais, né, assim, a parte de engajamento, como que a gente tem que trabalhar narrativas, né, como que é importante a gente contar as histórias, como que as redes sociais têm trabalhado nesse sentido. A gente vai trazer aí a Agatha Martins para falar sobre design de comunidades digitais, isso vai ser na quinta-feira, um tema super atual, importante e que contribui muito também para que a gente consiga fortalecer essa cultura de rede, né, para a gente poder trabalhar e conversar, porque muitas vezes as organizações, elas não conversam entre si, né, fica uma coisa um pouco isolada, né, então acho que começar neste processo, e a gente também vai apresentar 2 cases aí de 2 filiadas Fundamig, que é do Hospital Baleia, e também do Novo Céu, né, que vão trazer aqui quais foram as suas ações durante este ano, o que eles fizeram, quais foram as estratégias utilizadas para se adequar também a essa nova comunicação com o seu público.
E na sexta-feira a gente vai ter aí um painel com a Fundação Dom Cabral para falar de comunicação digital e o terceiro setor na pandemia, falar deste novo momento também de adaptação. Então, a gente tem, assim, uma agenda, né, assim, durante essa semana, o nosso evento é todo online e gratuito, então, para quem quiser se inscrever, eu acho que ou trazer, mesmo que seja uma pessoa da equipe, depois a gente vai ter isso aqui também disponível, mas é importante, e também a gente ter feedback, a gente ter um retorno de vocês sobre isso, né, para a gente poder dar continuidade a esses temas em seguida, para a gente não parar por aqui, né. Então, assim, trazendo para hoje aqui também, assim, muito honrados com a presença da Amanda Riesenberg, que veio aqui, a gente está falando, vamos misturar sotaques aqui, né, de a gente aqui de BH, ela de Curitiba, muito, muito grata pela presença, assim, topou tá aqui com a gente para poder apresentar essa pesquisa super importante e que vai dar uma base geral para tudo que a gente vai conversar também durante a semana. Amanda, muito, muito grata pela sua presença. A Amanda, gente, ela é empreendedora e ativista social, publicitária de formação e dá voz às causas na Bicause, que é uma agência de marketing que desperta o potencial de mobilização social das organizações. Atua como presidente da Nossa Causa, que é uma organização que existe para potencializar a atuação de pessoas interessadas em mudar o mundo. Somos nós. É palestrante e vice-curadora da comunidade Global Shapers Hub de Curitiba. Está fazendo MBA em Gestão de Negócios Sociais pela UP. Bem-vinda, Amanda. Vou passar a palavra agora para ela poder fazer compartilhar esse conhecimento com a gente. E aqui, no decorrer, né, da sua apresentação, a gente vai fazer também alguns comentários trazendo a realidade, né, das organizações que a gente atende, como Fundamig, como Connect Idea, e o que vocês quiserem vir comentando, a gente vai deixar as perguntas para o final, para a gente poder ter uma continuidade no conteúdo, tá ok? Bem-vinda, Amanda, a palavra é sua. Obrigada, Nana. Bom dia, pessoal, todo mundo que está online. Bom dia, Júlia. Bom dia, Nana. Obrigada pelo convite mais uma vez. Estou muito honrada em estar aqui. Espero que possa contribuir com o conhecimento de todo mundo aí sobre comunicação, para que a gente possa avançar nesse cenário de comunicação do terceiro setor de fato. Então, eu vou compartilhar com vocês, pessoal, a minha tela para vocês terem, peraí, para vocês acompanharem. Deixa eu ver como é que tá aqui. Pronto. Prontinho. Então, bom, gente, eu sou a Amanda, então a Nanda já falou um pouquinho sobre mim, né? Mas eu estou aqui representando a nossa causa nesse momento, porque essa pesquisa foi um trabalho desenvolvido pela nossa causa, em parceria com diversas outras organizações. Então, foi uma pesquisa realizada em 2019, que nós lançamos ela no Festival BCR do ano passado, sobre o cenário de 2018. Então, obviamente, é um guia para a gente, né? A gente olhar e entender como que as organizações estão se comunicando e como elas acreditam na comunicação, mas considerando que nesse momento, né, nesse ano de 2020, muita coisa muda, mas o que muda é influenciado pelo que a gente estava vivendo até então. E a gente vai ver, no geral, que a comunicação ainda não é um campo tão relevante como deveria ser, né, para o terceiro setor, que a gente precisa ainda se apropriar mais das técnicas de comunicação e marketing para que a gente tenha mais os resultados que a gente precisa de captação de recursos e de impacto social, né? Então, a nossa causa acredita que a gente precisa desenvolver consciência social para inspirar os agentes de transformação social, nós, né? Mas para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas, a gente precisa ter uma comunicação referência, a gente precisa chamar a atenção dessas pessoas, a gente precisa alcançar essas pessoas. A nossa causa, como organização da sociedade civil, hoje tem uma base de dados de cerca de 40 mil pessoas, já atingiu mais de 1,5 milhão de visualizações na página do portal. A gente alcança muita gente com os nossos canais de comunicação, né? Então as nossas redes sociais, o portal, a nossa base de e-mails.
mas a gente sabe que porque é uma organização feita por comunicadores, então a gente tem esse aspecto que é uma equipe formada por comunicadores. E quando não é, como que a gente faz para isso acontecer, né? Quando a gente pensou nessa pesquisa, não era apenas para a gente conhecer o cenário da comunicação, mas também para a gente se inspirar nas estratégias que, né, todas as organizações têm considerado para que a gente possa evoluir como setor e poder contribuir com esses dados de uma nova maneira, né, de um novo espectro, assim. E a ideia dessa entrega, dessa pesquisa, é gerar insight a partir desses dados, né, apresentados, para que possa inspirar outras organizações a gerar ações estratégicas para atingir a missão dessa organização com o apoio dessas ferramentas de comunicação e marketing, né? Então, olhar para o que vem sendo feito, analisar o que essa organização tem feito e como que essa organização pode ir para o próximo nível das ações de comunicação e marketing. Beleza, gente? Então, como eu falei, né? Então, apresentar o cenário, a gente vai apresentar o cenário, mas também entender os desafios, as boas práticas, a importância da comunicação e a relação entre investimento em comunicação e marketing e captação de recursos e geração de impacto social. A gente fez a metodologia dessa pesquisa, ela foi composta por 58 perguntas, 9 abertas e 49 fechadas. Deixa eu falar aqui, se alguém participou dessa pesquisa, já comenta aí, dizendo, eu respondi, para a gente saber que você também tem uma parcela de contribuição aqui para essa apresentação. Ela foi realizada, né, em 12 de fevereiro a 15 de abril, sobre o cenário de comunicação das organizações em 2018, né? O nosso foco era gestores e gestoras das organizações, e ela foi divulgada de forma completamente online pela nossa causa e por mais 16 organizações parceiras. Foram 414 organizações da sociedade civil que responderam. A análise que a gente faz aqui é uma análise quantitativa, e as perguntas foram trazidas a partir desses blocos, do perfil da organização, dos respondentes, da estrutura, investimento, comunicação e marketing, as práticas e as percepções sobre comunicação e marketing, né? Aqui trago os parceiros que nos ajudaram a coletar esses dados, analisar a pesquisa e entregar os resultados para vocês, né? A BCR, Agência Pauta Social de Propósito de Comunicação, do ARI, GIF, Icon Floripa, Inspira, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Filantropia, Instituto GRPcom, Instituto Legado, a Pauta Assessoria Contábil, Psilabs e Trecmob, e também como apoiadores a Neurônio, a F+, e a SPM Social. Então, vamos lá para as respostas, já que a gente coletou dessa pesquisa, né? Então, o perfil dessas organizações. Maioria em São Paulo, como é o cenário de fato, né? Quando a gente vai analisar o mapa do IPEA das organizações, a maioria está aqui em São Paulo. Eu digo aqui em São Paulo, porque nesse momento eu estou aqui em São Paulo, mas eu sou de Curitiba. Aí, seguindo para Paraná e Rio de Janeiro. Então, esses são os 3 estados com mais respostas nessa pesquisa. Das organizações, 66% têm mais de 11 anos de existência, então a gente considera que seriam organizações mais maduras, né? 94% têm estatuto social, está super de acordo com as exigências legais. Os outros 6%, a gente não pode dizer que não está de acordo com as exigências legais, é que talvez sejam movimentos que ainda não têm um CNPJ ou são organizações em formação, né? 84% presta contas regularmente de forma pública e 65% tem planejamento estratégico estruturado. Mas o que a gente vê é que mesmo com um planejamento estratégico estruturado, muitas ainda não têm um planejamento de comunicação incluído nesse planejamento estratégico. Vide os dados que a gente vai ver a seguir. A maioria trabalha com assistência social e também a gente reconhece aqui que muitas organizações colocam o seu foco como assistência social, mas também são de outras causas, como educação, defesa de direitos, né? Os principais ODS que essas organizações representam é a educação de qualidade, redução de desigualdades e saúde e bem-estar, e 55% já recebeu algum reconhecimento do seu trabalho, né? E daí a gente traz aqui algumas sugestões de reconhecimentos, mas pode ser qualquer outro reconhecimento também. Ainda do perfil das organizações, né? 38% dessas organizações respondentes arrecadaram até 150 mil em 2018. Então, o que a gente vê? Que mesmo elas tendo mais de 11 anos de fundação, a gente vê que a receita dessas organizações ainda não é uma receita muito grande, ou seja, o impacto que elas geram ainda é limitado, elas alcançam um número talvez pequeno de beneficiários, né? E 33% arrecadaram mais de R$ 1
milhão. Daí a gente vê que são organizações com um trabalho mais potente, assim, né? Com uma verba mais potente para poder alcançar cada vez mais pessoas. E uma coisa que eu gosto muito de trazer aqui, que essa pesquisa reforça, mas a gente vê em diversas outras pesquisas, é que existe uma percepção, até da sociedade em geral, que as organizações vivem, né, de dinheiro público. E isso não é verdade. Nós sabemos que não é. E essa pesquisa vem para trazer novamente essa validação. 51% das organizações têm como principal fonte de renda a doação de pessoa física, né? Então, ainda tem muito campo para explorar em doação de pessoa física, mas a gente vê que a maioria das organizações tem essa como principal fonte de recurso. Eventos e promoções são 36% e pessoa jurídica, né, as empresas, então, 34%. Em relação às equipes, né, 32% dos respondentes têm equipes de 11 a 50 pessoas, que são maiores de fato. 25% têm equipes de 1 a 5 pessoas, então tem equipes menores, mais enxutas, né? 23% das organizações dizem que a equipe é totalmente composta de voluntários e 22% dizem que até 50 pessoas são remuneradas. Então, a gente ainda tem muitas organizações com equipes muito pequenas e também formadas por voluntários. E nós que trabalhamos no terceiro setor sabemos que ter uma equipe formada completamente por voluntários, em dado momento, se torna insustentável. A gente precisa ter uma equipe fixa de profissionais para que a gente possa desenvolver ações estratégicas, pensando a médio e longo prazo e de uma maneira mais estruturada, né? Essa amostra, né, dessas organizações respondentes, das pessoas respondentes, foi feita majoritariamente por mulheres, que é também um perfil no terceiro setor, né? Isso se confirma também que a maior parte das pessoas que trabalham no terceiro setor são mulheres. No caso, 20% exercem a função de presidência, 19% de coordenação e 14% de diretoria. A idade média é de 42 anos, o que também reforça o perfil das pessoas que trabalham no terceiro setor, segundo outras pesquisas, como o Instituto Filantropia faz uma pesquisa frequente sobre o perfil das pessoas que trabalham no terceiro setor, e 41% das pessoas têm pós-graduação completa. Então, a gente vê que isso também é um cenário muito similar ao cenário do Brasil, né? Que mulheres têm uma formação educacional mais alta e que chega à pós-graduação, elas são mais presentes aí no mercado de trabalho também, aqui no terceiro setor. E o que a gente vê que são pessoas que estão preparadas para atuar profissionalmente. Então, quando a gente pensa quando a gente fala de profissionalização do terceiro setor, não significa dizer que a gente não tem pessoas profissionais no terceiro setor ou desenvolvidas o suficiente para trazer esse novo cenário, mas significa que a gente tem que se apropriar das técnicas de mercado, das estratégias de mercado, para que a gente consiga entregar mais resultado para as nossas organizações, né? Então, essa aqui é a nossa persona, né, que a gente desenhou. Então, uma mulher de 42 anos, pós-graduada, cuja organização vive praticamente de doação de pessoa física, tem uma receita anual de até 150 mil, cerca de 11 a 50 voluntários na organização, é de São Paulo, a área da organização é de assistência social e tem mais de 20 anos de existência, e é a presidente da organização, né? Então, essa aí é a personagem ideal que a gente viu aí, que representa esses respondentes dessa pesquisa. Sobre a estrutura e investimento dessas organizações, na área de comunicação. 50% das organizações têm a área de comunicação composta por apenas uma pessoa. 15% não tem ninguém e 15% tem voluntários. Então, vê como a gente ainda tem esse gap, né, na área de comunicação. A gente ainda não consegue ter uma área de comunicação muito estruturada nas organizações. Embora eu acredite que a gente passando agora 2020, em 2021, se a gente for aplicar essa pesquisa de novo, eu tenho certeza que a gente já vai ver organizações com mais estrutura na área de comunicação, com certeza a gente vai ter esse número muito maior de organizações que já têm a área de comunicação estruturada, porque teve que se estruturar agora em 2020, e eu acredito que a gente tem aí profissionais remunerados e fixos das organizações, né? Diga, Nanda. Amanda, é uma coisa, assim, muito clara, que às vezes, assim, as pessoas enxergam a área de comunicação como algo muito operacional, e não como algo estratégico, né?
Então, quando a gente vai falar de comunicação, a gente fala de gestão, tá tudo, né, tá tudo ali misturado, não tem como separar. E o que eu percebo é que, às vezes, assim, a comunicação acaba sendo resumida a um folder, né, ou a um post, alguma coisa, assim, de entregas, né, mas o pensar, né, assim, quais são os objetivos, que resultados você quer alcançar, com quem você pode conversar dentro da sua rede para você ter resultados mais efetivos, para que você consiga realmente se conectar para alcançar outras coisas, isso eu acho que é um processo contínuo de sensibilização que nós, profissionais da área de comunicação, precisamos fazer, não só no terceiro setor, né? Assim, a gente está trazendo aqui o terceiro setor, mas não é só no terceiro setor, né? Então, isso daqui também é uma chamada para que a gente, né, consiga fazer essa leitura, né, e para que as pessoas comecem a enxergar o que está por trás, porque até para fazer uma produção de conteúdo, não é assim, mas o que eu vou postar, mas o que eu vou fazer? Então, esse pensar e conectar com os objetivos e com o propósito da organização é extremamente importante para essa mudança, ligar a chavinha de que isso daí pode realmente, assim, contribuir para a sua captação de recursos, então você trabalha a reputação, você trabalha realmente a gestão né, assim, o alinhamento da sua identidade para que chegar lá na frente você consiga ter algo muito mais estruturado. E a gente vê isso também, né, Júlia, assim, com a questão das coisas que chegam para a gente, a escuta ativa mesmo, né, as perguntas que vêm, aí na hora do momento, assim, estou precisando agora, preciso de alguém agora, parece que você precisa de alguém agora, não, mas tem que ser voluntário, mas aí o voluntário, às vezes, por exemplo, vai ser um estudante, então o estudante às vezes está começando, muitas vezes não vai conseguir suprir aquilo que a pessoa precisa, mas em outros momentos sim, então até para saber os caminhos aí, eu acho que é super importante a gente ter essa visão, e com certeza, numa próxima etapa aí dessa pesquisa, eu acho que já vai ter muita coisa diferente, e isso é uma realidade, né? Não é só uma esperança, acho que é uma realidade. Sim. E quando a gente vê, né, das organizações que têm pessoas trabalhando, a gente vê que as pessoas acumulam cargos, né? Então, isso também é comum aí no mercado tradicional, mas assim, quando você não tem nenhuma pessoa e você tem uma pessoa e ela acumula cargo, então a comunicação não é nem um pouco relevante para a organização, né? Não tem estratégia. Então, a gente vê que 7% são presidentes da organização e são os responsáveis pela comunicação. E daí eu fico pensando assim, será que essa pessoa pensou a comunicação como essa comunicação entre pares, essa comunicação direta, e não num esquema de comunicação, não num planejamento de comunicação, né? Então, ainda, o quanto será de comunicação, de maturidade de comunicação que essa organização tem? 17,5% das organizações acumulam cargo de comunicação e captação de recursos. E, assim, essas áreas são muito diferentes, embora complementares, elas têm objetivos que são diferentes. A comunicação tem que gerar as oportunidades para os captadores de recursos, para a captação de recursos, gerar a venda, a doação, a finalização do processo de marketing, assim, né? E acaba sendo muito pesado para uma pessoa acumular essas duas funções. E acaba, obviamente, gerando resultados limitados para a organização. Então, é importante ver que a organização precisa investir para captar o recurso que vem desse investimento, né? Que obviamente vai ser maior, mas que a organização precisa ter essa noção e essa segurança também de investimento para essas áreas, para que isso também não afogue outras demandas dela, né? E, Amanda, é exatamente isso, e aí acaba virando aquela questão de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, porque as organizações não têm recurso para investir na comunicação, na captação de recursos, na própria gestão, na profissionalização de suas equipes, e era uma organização ineficiente na própria captação de recursos, né? Então, isso vai ser uma discussão que enquanto a gente não achar a solução dela, né? Então, olha, é preciso se profissionalizar, isso é fato, está óbvio, está urgente, né? Da onde vai vir o recurso para isso? Nós não sabemos. Infelizmente, se a gente tivesse essa resposta, a gente já teria resolvido o problema da maioria das organizações sem fins lucrativos, né, do mundo. Mas que é necessário, tem que ter esse investimento? Tem. Isso aí, eu acho que não é mais uma discussão. Isso já é uma... O que eu trago, né, agora, principalmente nesse cenário pandêmico, é que projetos de comunicação são entregas de projetos agora.
né? Então, é preciso trazer esse projeto de comunicação também para patrocinadores, para investidores, né? Porque isso também gera impacto social. Isso também é uma entrega da missão da organização. Projetos de comunicação, a gente só precisa saber como escrevê-lo, como montá-lo, né? E eu acredito muito que tem muita gente disposta a investir nisso para gerar visibilidade para as causas. Isso é comunicação. A gente só tem que fazer com que isso aconteça, né? Formatar um projeto de comunicação de fato, né? E daí, quando a gente fala da área de comunicação, a gente integra com uma outra pesquisa, que é a pesquisa de práticas de marketing e comunicação para captação de recursos, que foi feita pela ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e que reforça isso, que esse formato das organizações, 23% não tem estrutura nenhuma de comunicação e marketing, 23% tem 1 a 2 profissionais contratados, 14% do departamento é formado por voluntários, assim, então a gente ainda vê que é um longo caminho aí para a gente ter essas áreas de comunicação e marketing estruturadas, né? Então a gente traz um pouquinho dessa relação com outras pesquisas, e no final vou indicar outras pesquisas também para vocês olharem e conhecerem mais sobre o comportamento do doador, comunicação de causas também, para ir juntando todos esses dados e formando um conhecimento aí para a sua organização seguir a estratégia de comunicação. A gente tem um comentário aqui do Vander, né? Percebo que existe um grande desequilíbrio entre os 3 setores, com o segundo setor tornando iniciativas quanto à economia e em relação ganha-perde com o social e ambiental, quando deveria ser ganha-ganha-ganha. Prejuízos sobre o terceiro setor precisam ser bem trabalhados. Na verdade, eu acho que a partir de agora não existe mais assim um segundo setor que não seja uma relação ganha-ganha com social e ambiental. Os consumidores estão cada vez mais chamando a atenção para esse ponto de quererem produtos mais sustentáveis, produtos alinhados aos seus valores individuais. E se o segundo setor não gera essa mudança, né, não muda o seu escopo de negócio para ter uma relação sustentável com essas outras áreas, né, social, ambiental, além da econômica, não vai mais ter espaço para essas pessoas. E cabe a nós, consumidores, cobrarmos isso do mercado, né? Assim como a gente sabe que a sociedade civil cobra do nosso trabalho como terceiro setor, cabe a nós cobrar das empresas para que elas sejam mais sustentáveis. Quando a gente fala, você falou, Amanda, responsabilidade social, que a gente pensa, né, em contribuição para o mundo, isso não é mais uma coisa que é um diferencial, uma coisa que você está fazendo para ganhar, né, assim, dizer, né, somos bonzinhos, é um compromisso, né, hoje a gente já enxerga isso como um compromisso, até trazendo aqui também a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, da ONU. A gente vê aí que a gente tem uma agenda, né, e todo mundo se integrando mesmo e conversando sobre coisas que são essenciais, necessárias mesmo para o mundo, e se a gente tem que tomar isso como algo que é para sempre, né, assim, isso não, acho que daqui para frente isso não vai mudar, né, não é simplesmente fazer marketing para dizer, né, estamos fazendo essa ação aqui, é realmente fazer para contribuir, né, na minha comunidade. Poxa, eu estou aqui, eu faço parte desse mundo, então o que eu posso fazer para construir algo que seja bom para todo mundo, né, essa mudança positiva na sociedade. Sim. E pensar que a comunicação ela não é uma coisa só de dentro para fora, né? Ela é de dentro para dentro também. Então, pensar nesse composto de comunicação que tenha consistência, né, do que a organização fala dentro e do que a organização fala para fora, bem importante. Bom, vamos seguir, né? Quando a gente pensa nessa estrutura de investimento, qual é a percepção dos respondentes para a importância da comunicação e marketing para as OSCs? Então, o que a gente vê? Que quando questionada sobre essa importância, a pontuação média foi de 4,1 pontos, né? Mostrando que as organizações consideram comunicação e marketing importantes. Então, existe essa percepção de valor de comunicação e marketing, mas não existe ainda essa percepção de valor do investimento. Elas reconhecem que é importante, mas ainda não é uma prioridade de investimento, né? Vide os outros dados aí. Então, 55% dos respondentes investiram em comunicação e marketing em 2018 e 85% tinham a intenção de investir mais em 2019, né? Quando a gente fez essa pesquisa.
60% das organizações dizem que têm objetivos definidos de comunicação e marketing. Desses, 81% diz estar alcançando-os parcialmente. 56% diz que nunca foi atendida por uma agência de comunicação e marketing, né? Não. Então, você quer colocar aí, Nanda, a pergunta sobre terceirização? Acho que era essa? Sim. Então, a Aline, né? Pessoal, algum indício de terceirização do serviço de comunicação, isso poderia ser um caminho? Isso é um caminho, né? É uma opção e uma oportunidade para a organização. Assim, quando você pensa em investimento, de folha de pagamento, se você tiver um analista, você vai precisar talvez ter um gestor, um estagiário e ter todo esse empenho da organização em fazer a parte administrativa de contratação de profissionais. Considerando com a contratação de um terceiro, é muito mais simples contratar um terceiro, né? E quando você tem um terceiro, muitas vezes você tem mais potencialidade dentro desse terceiro, de mais diferentes formações e diferentes backgrounds para apoiar a tua organização, do que se você tivesse uma equipe fixa de comunicação. Obviamente que depende também da estrutura da tua organização. Quando você tem muitos projetos de comunicação e precisa daquilo com muita agilidade, que você tem uma estrutura muito hierárquica, que altera muita coisa, muitas vezes, aí a gente sempre diz, não, talvez você precise ter alguém interno. Precisa, porque essa agilidade você não consegue com um terceiro, né? Dificilmente você consegue. Coisa de manhã para 2 horas da tarde, porque as empresas, as agências têm processos, têm outros clientes e tudo mais. Mas quando quando você tem uma organização maior de projetos de comunicação, você consegue ter planejamento e antecedência. Acho que ter uma agência é o melhor cenário. Beleza, vamos seguir. Então, aí o que a gente construiu aqui nessa pesquisa, né? Com base nesses dados que a gente coletou, a gente entendeu que eram 2 perfis de organização, as que tinham a área de comunicação estruturada e as que está desestruturada, né? Não levem aí pelo negativo desestruturada. Podemos dizer que é com potencial de estruturação também. Então, as organizações estruturadas, né, que tem a área de comunicação estruturada, ela tem pelo menos uma pessoa responsável pela comunicação, mas que não é o presidente, tá? Elas têm objetivos de comunicação definidos, elas investiram na área em 2018 e ela tem um misto de práticas on e offline de comunicação e marketing. E quando é uma organização mais desestruturada ou com muito potencial ainda para se estruturar, não tem ninguém responsável pela comunicação e marketing, ou é o presidente, né? Ou a presidente, não tem objetivos definidos, não investiram em 2018, não tem práticas mistas, sempre investem em só algum canal. E daí, dentro da nossa pesquisa, a gente vê que quem tem a área de comunicação e marketing estruturada representa 33% desse percentual. E das desestruturadas representam 7%. De tamanho de equipe, as estruturadas têm mais de 10 pessoas e as desestruturadas até 10 pessoas. E vocês vão ver a seguir que uma das informações que as organizações trazem é a dificuldade de ter recurso humano para executar as estratégias de comunicação e marketing, né? Então, aqui a gente confirma que quando a organização tem mais pessoas, ela consegue exercer melhor as atividades. As estruturadas têm uma receita anual superior a 500 mil, e as desestruturadas até 250 mil. Então, a gente percebe também que ter recurso, ter receita também impacta nesse investimento de comunicação, né? As fontes de recursos para as 2 organizações pessoa física, é mais representativa, mas nas estruturadas segue com pessoa jurídica e investimento social privado, e da área nas desestruturadas é evento e promoção e convênio com o governo, né? Quando a gente vê de responsável pela captação de recurso, nas estruturadas, 86% tem alguém responsável. E nas desestruturadas, só 48% tem alguém responsável pela captação de recursos. Então, a gente vê a importância dessa integração entre uma área de comunicação e marketing e uma área de captação de recursos, né? Isso aqui, eles convivem juntos, essas áreas, elas são extremamente relevantes, elas vão multiplicar os seus resultados quando vocês têm essas áreas juntas, né?
a importância da comunicação. As organizações que têm essa área de marketing, comunicação mais estruturada, elas veem mais valor na comunicação. Então, elas pontuam em 4,44. E nas que não estão estruturadas ainda é 3,79. Então, a percepção de valor da comunicação cai para as organizações que não têm essa estruturação. Mas a gente vê que na influência da comunicação para captar recursos, os pontos tá muito perto, né? 3,8 e 3,5. Então, ainda é uma importância relevante na captação de recursos. Mas uma coisa muito legal que a gente vê é que mais do que influenciar na captação de recursos, as organizações percebem a comunicação como influência na geração de impacto social. Que era o que eu estava falando antes, de gerar projetos de impacto social que utilizam a comunicação como base. As organizações estruturadas eram 4,1 pontos e as organizações desestruturadas 3,7. Mas a gente percebe que aumenta essa percepção de valor para a geração de impacto social. Isso valida, né, vários pontos aí, inclusive a criação de projetos de impacto de comunicação. E a área de comunicação e marketing que gera mais resultado, a ação de comunicação e marketing que gera mais resultado para as organizações estruturadas são atividades em redes sociais, campanhas de captação de recursos e e-mail marketing, e as desestruturadas ainda focam em apenas um canal, que é as redes sociais. Vocês vão, né, ter uma palestra sobre redes sociais aqui no evento ainda, mas a gente tem que sempre lembrar que as redes sociais não são o único canal e não devem ser o único canal de comunicação da organização, né? Então, ainda dessa prática de comunicação e marketing dessas organizações, 82% tem um site próprio. E 93% estão presentes nas redes sociais. Então, a gente vê que ainda nem todo mundo está nas redes sociais. Mas, mais ainda, que 82% só tem um site próprio. Eu acho que deveria ser 95% esse número. Um site próprio, gente, quando a gente fala site próprio, né, é um canal proprietário da organização. É necessário que a organização tenha esse canal próprio em que ela define as regras do jogo. Quando a gente está nas redes sociais, quem define as regras não somos nós, a gente está emprestando um canal. No nosso site, o usuário ele tem um acesso muito mais completo sobre as nossas informações, ele pode seguir outros caminhos, ele pode converter num formulário, ele pode conhecer as nossas ações de voluntariado, ele pode doar para a organização. Nas redes sociais, a gente tem um limite de alcance, a gente tem um limite de engajamento, a gente vai precisar investir dinheiro para ganhar visibilidade. Então, eu sempre reforço que, além das redes sociais, você precisa ter um site da organização. Isso aí é o passo zero numa estratégia de comunicação e marketing digital, principalmente. Amanda, eu vou colocar um comentário aqui que o Rafael Rocha entrando em relação a isso, né? Uma comunicação de excelência não é apenas um dever, mas um valor que devemos compartilhar com a nossa equipe, parceiros e todo o público. Através dela, temos a oportunidade de demonstrar êxito em nossas atividades, dificuldades, conquistas e, acima de tudo, a oportunidade de comprovar nossa seriedade e ampliar a credibilidade junto à sociedade e o mercado. Então, o que o Rafael está trazendo é também uma questão da transparência, né, que a comunicação apresenta, né, para a sociedade. Então, através dessa comunicação, desse site ou dessa rede social, que essa organização ela está mostrando, porque não é aquela questão, né, não basta ser honesto, você tem que parecer, você tem que mostrar ser honesto. Né? Então, essa questão da transparência também tem vindo muito à tona cada vez mais, porque com ela a gente consegue derrubar o preconceito, né, que a sociedade tem em relação às organizações, e realmente é isso. As organizações honestas, elas precisam ser transparentes, né? Então, ter ali no site prestação de contas anual, aprovada pela contabilidade, ter ali seu relatório de atividades, né? Isso para o seu doador, para a sociedade é importante, para a sua imagem, para a sua credibilidade. Então, é realmente importantíssimo se todo o site, se 100%, você falou 95%, se 100% das organizações pudessem ter um site e neles um portal de transparência, claro ali, o que a organização faz com aquele recurso, isso com certeza vai ajudar muito a imagem do terceiro setor em geral.
Exato. É uma questão de credibilidade, né? E a gente tá apanhando. A gente desde do quê? Desde o ano passado, o terceiro setor tá apanhando muito, assim, da sociedade. A gente precisa mostrar o que a gente faz, a que viemos e o impacto do nosso trabalho. A gente sabe o impacto que a gente gera, mas as pessoas não sabem. Uma das mudanças que eu falo desse momento pandêmico é que a transparência das organizações da sociedade civil precisam ser cada vez mais ativa. Não dá para esperar para o usuário chegar e pedir onde é que você está investindo dinheiro. Você tem que gritar isso a 7 ventos. Você tem que fazer as pessoas ouvirem, não esperar que elas venham te perguntar. Então, o site é um dos canais para isso, as redes sociais, e-mail, SMS, enfim, infinitos canais que a gente precisa utilizar para entregar o nosso valor para a sociedade, para que a gente tenha mais credibilidade. A gente está passando por uma crise de credibilidade no terceiro setor, com, enfim, o governo atual, e a gente precisa fortalecer o nosso setor, mostrando o impacto que a gente gera, e a comunicação é essencial para isso, né? Com relação a isso, também a gente pode indicar, né, Júlia, a pesquisa do FONIF, né, que fala sobre o cenário Sim. da filantropia no Brasil. Então, o FONIF traz aí números desse setor, né, no Brasil, falando sobre a contrapartida, né, que é oferecida para a sociedade das organizações filantrópicas na área de educação, saúde e assistência social. E essa pesquisa é maravilhosa. Eu vou colocar o link dela aqui no chat. Isso, para o pessoal acessar. E, assim, são coisas que a gente nem imagina, né, como falar que a pesquisa mostra que as instituições filantrópicas são responsáveis por mais de 260 milhões de procedimentos ambulatoriais e hospitalares. Né, se a gente for pensar né, assim, de atendimento, principalmente no interior, né, as OSCs, elas estão aí como um suporte, né, como um suporte. Então, às vezes, onde o governo não chega, né, são as filantrópicas que estão. Na área de assistência social, 3,6 milhões de vagas de serviços essenciais de proteção social são oferecidas pelo setor. Então, a gente também está falando de geração de trabalho, né, de emprego. Enfim, quem quiser acessar essa pesquisa, é uma pesquisa bem ampla. A gente também tem aí o mapa das OSCs para as pessoas que quiserem conhecer e também adicionar, né, a sua organização neste contexto do mapa das OSCs e continuar fomentando, né, essa rede, né, essa conexão. Isso. E como a Júlia falou, né, é uma construção de autoridade. E a autoridade, ela não é construída pelo que você diz que você é. Ela é validada pela sociedade. A sociedade tem que dizer, realmente, você gera impacto nessa área. Realmente, você é essencial para essa área. Então, a gente precisa divulgar para as pessoas validarem que nós fazemos isso. Porque não basta ser, você tem que parecer. Então, comunicação é essencial aí, né? E daí, quando a gente fala de... rapidinho comentário da Patrícia, da DI, nossa afiliada, né? A DI Brasil tem presença nas redes sociais, por ordem de Instagram, Facebook e YouTube. Nosso site está desde maio de 2020. Parabéns, Patrícia. Sim, arrasou. Aqui a gente vê na pesquisa que 98% das organizações estavam no Facebook, 78% no Instagram, 56% no YouTube e 92% das organizações que têm redes sociais atualizam elas periodicamente. Eu já acho que se a gente for fazer uma pesquisa em 2021 sobre 2020, que o Instagram vai estar em primeiro lugar, eu não tenho dúvidas disso, né? E talvez Facebook aí não esteja nem em segundo, mas talvez em terceiro, porque a gente vê que esse cenário está mudando muito, o Instagram está trazendo sempre novas funcionalidades na ferramenta e tem se tornado cada vez mais estratégico como canal de comunicação. Aí quando a gente fala das organizações que têm site, apenas 35,7% diz que tem uma ferramenta de captação de recursos dentro do site. E daí, assim, sempre a gente se questiona, né, de outros pontos com outros dados da pesquisa. São organizações que vivem de doação de pessoa física, mas eu acredito que é muito mais aquelas pessoas físicas da própria rede, né, do contato pessoal, ainda do boleto, uma coisa assim, ou leva o dinheiro lá na organização, porque a doação online, ela ainda não está tão relevante, né? Acredito também que se a gente for fazer ano que vem, a gente vê esse número crescer bastante, porque agora, 2020, a gente teve que utilizar muito das ferramentas online. E dessas organizações que têm as ferramentas de captação de recursos dentro do site,
46% usa o PagSeguro, PayPal 26% e TrackMob, que é uma ferramenta específica, né, para terceiro setor, apenas 18% aí utilizam. A galera ainda usa esses meios de pagamento tradicionais, PagSeguro e PayPal. 34% das organizações não investem em comunicação offline. Distribuição de material, evento, assessoria de imprensa, telemarketing, outras coisas, que são ações de comunicação, mas que também influenciam, né, e são ações de captação de recursos. Então, a gente vê que, que a comunicação online acaba se tornando talvez mais inacessível para as organizações por ela ter um custo muitas vezes maior, né? E 66% optam principalmente por materiais impressos, ações face-to-face, eventos promocionais e assessoria de imprensa, né? Então, das que investem, é esse o nível de importância dos canais. Material impresso, o folder, o flyer, né, esses materiais que entrega para a galera. Ações face-to-face, então, por exemplo, colocar pessoas na rua para conversar com outras e pegar os dados dela para começar uma relação de nutrição de informações para, então, captar recurso. Aí os eventos e assessoria de imprensa. E, assim, a assessoria de imprensa é um ponto que eu reforço muito, que as organizações têm dados que ninguém mais tem. A gente precisa, como organização, gerar dados relevantes para a sociedade e usar isso como argumento de assessoria de imprensa. A gente precisa trazer os dados como relevante para que segundo setor e primeiro setor tomem decisões a partir dos dados que só a gente tem. Hoje a gente tem, por exemplo, a Teto. A Teto é uma organização internacional que tem aqui no Brasil, e ela está em várias cidades e estados do Brasil. Lá em Curitiba, por exemplo, a Teto tem dados sobre as comunidades, as favelas, que o governo não tem, que a prefeitura não tem, a gente não consegue acessar, porque o governo não entra nessas comunidades, não coleta a informação dessas pessoas, de assentamentos irregulares e tudo mais. E são pessoas, faz parte da comunidade e faz parte da cidade, né? A gente precisa trazer elas para visibilizar essas pessoas. E, como organizações, a gente tem esse acesso para visibilizar diversas outras comunidades que não estão sendo visibilizadas hoje. E isso é pauta para assessoria de imprensa. Vamos lá. E daí que a gente, né, também volta com a pesquisa da ABCR de 2018, que nesse caso, né, os canais que a organização mais utilizou foi a internet. E daí aqui, ó, tem a divulgação interpessoal, né, que o que eu comentei, quando é o presidente, a comunicação acaba se resumindo muito a esse trabalho interpessoal. Então, 26% de canal mais utilizado é a divulgação interpessoal. E a gente sabe que esse canal, ele não é multiplicável, né? Ele tem um limite, que é o limite do quantas pessoas o presidente, por exemplo, consegue se comunicar. E também as informações vão também se modificando, não tem um canal próprio para que a pessoa busque mais informação, colete dados. Então, a gente ainda tem esse caminho aí a percorrer para também ter muito mais representatividade nos canais digitais. Das práticas de comunicação e marketing ainda, a gente vê que produção de conteúdo e mídia online, 36% das organizações enviam newsletter periodicamente, 28% das organizações que têm site, tem blog atualizado periodicamente, também acho pouco ainda, muito pouco, sabendo, é engraçado, porque quando eu atendo meus clientes, eles ainda falam, nossa, mas blog? As pessoas fazem isso ainda? E, na verdade, gente, blog é um canal de produção de conteúdo dentro do teu site. É extremamente relevante para você ser encontrado, né, nos buscadores a partir dos conteúdos que a sua organização é relevante. Então, você precisa sim ter um blog. E 20% apenas produzem materiais ricos, né, como e-books, infográficos, webinars. E isso a gente sabe que aprofunda o conhecimento sobre a organização e sobre a sua causa. Quando a gente fala de mídia online, 36% apenas das organizações, né, que têm as redes sociais, têm o hábito de patrocinar as publicações nas redes sociais. 19% apenas utiliza o benefício do Google Ad Grants. E vocês vão ver, vocês vão ter uma palestra aqui sobre esse benefício de extrema relevância para uma atividade de comunicação. É um benefício que o Google dá de $10 mil para as organizações. Você, obviamente, precisa cumprir alguns requisitos, mas e você precisa ter um site. Então, veja só a importância, novamente, do site. Para você conseguir esse benefício, você precisa ter um site. E um site
bem estruturado, um site com conteúdo, senão você não vai conseguir utilizar esse dinheiro da melhor maneira, né? Esse recurso que o Google te traz. Hoje nós atendemos diversos clientes que têm esse benefício e que conseguem aí até 40 mil acessos mês de pessoas diferentes que não conhecem a organização, que são oportunidades aí de doadores, voluntários, parceiros, então veja a importância, né? E 11% investe no Google Ads, que é o Google pago, daí o Google tradicional, elas pagam para conseguir essa visibilidade. Amanda, com relação a essa questão, né, do recurso, né, tem algumas coisas que a gente vai falar na quarta, que tem a ver também com essa questão da elegibilidade, né, da qualificação, que agora teve até algumas transformações, porque antes, por exemplo, organizações que eram instituições religiosas tinham também algumas dificuldades, né, para poder conseguir, agora já teve uma alteração, e também pelas certificações, um pouco a questão burocrática, porque você tem que ter uma documentação, tem que estar com tudo organizado, estatuto, com todas as certificações que eles vão pedir, eles vão fazer uma análise disso, para ver se você consegue ou não, mas a maioria, pelo menos assim também, do que a gente atende, nem conhece, né, nem sabe que isso existe. E aí, quando você fala do site, é realmente assim, às vezes as pessoas, né, como a pesquisa mostra, estão ali presentes no Facebook ou na rede social, ou às vezes até numa plataforma gratuita de blog, e acham o suficiente. Fala assim, não, tudo bem, mas pensa assim, o que eu costumo falar é que o site é a sua casa, na internet, né? E aí esses outros são coisas que você alugam. Então, se eles quiserem pedir de volta, ou não, agora, né, eu vou morar aqui, ou a gente vai fechar, não vai mais disponibilizar isso para você, o que acontece é que a gente fica na mão, né? Então, a gente tem que realmente ter algo que é próprio, que você consiga ter, de certa forma, né, uma gestão em cima daquilo ali, para poder fazer a sua produção de conteúdo, para poder falar para as pessoas sobre o que você faz, o que você está realizando, o que você precisa, né, trazer realmente conhecimento, fazer uma produção de conhecimento próprio, né? A gente tem aí organizações que têm missões tão específicas, né, e que está lidando ali no dia a dia, então acho que é super importante a gente, né, assim, reforçar isso daqui, e aí lembrando, né, a gente está com a programação, quem quiser fazer inscrição, na quarta-feira, vai ser às 16, né, Júlia? Às 16? Às 16. Isso, 16 horas. A gente vai estar aqui, né, com a TechSoup, que vai falar um pouco sobre esse programa de doação. E esse programa de doação, ele não é só do Google, a gente vai focar no Google, mas tem outras plataformas, outros recursos que também podem ser utilizados. Né? Fica aqui a dica também. Isso. Vou colocar mais um comentário aqui do Rafael. Quem não se comunica se estrumbica. Quem se dispõe a financiar uma organização certamente espera que ela cumpra o papel social da melhor maneira. Existe grande expectativa sobre os resultados gerados com o recurso doado e também a eficiência com que eles foram administrados, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Sobre utilizar a comunicação para aí, né, à disposição dos doadores, da sociedade, e a transparência da organização, sua prestação de contas, seu trabalho. Eu acho que também cabe a nós a gente equilibrar essas expectativas dos nossos financiadores. E por que eu digo isso? Eu trabalho com alguns clientes que têm financiadores de projetos de comunicação. E o que os financiadores querem? Eles querem ver a quantidade de curtidas no Facebook, a quantidade de visualizações nos vídeos. Mas quando a gente pensa em estratégia de comunicação para impacto social, a gente não pode ir por essa métrica apenas. A gente tem que entender os indicadores-chave do que essas métricas significam e representam para o impacto social. Então, às vezes eu falo, né, tipo, a gente está divulgando um e-book, um material que a gente quer que as pessoas leiam, que elas aprendam sobre algo, que elas reflitam sobre uma situação, que elas, enfim, consumam aquela informação mais relevante. E, gente, para isso, a gente quer o quê? A gente quer o número de pessoas que consumiram esse material, que baixaram esse material. Só que esse número não está exposto no Facebook e no Instagram ali. No Facebook e no Instagram dá para ver o número de curtidas e comentários.
E o financiador, às vezes, quer esse número como uma entrega de valor. Então, a gente precisa explicar e analisar, junto com os nossos financiadores, quais são as entregas de valor dos projetos de comunicação. Então, para esse material que você vai fazer, nós vamos fazer uma campanha de um material rico, desse e-book que nós vamos lançar. Para isso, a gente tem uma expectativa de 200 pessoas que cadastraram seu e-mail para receber isso. Se eu tiver 5.000 curtidas ou 50, mas eu tiver 200 pessoas, o meu objetivo foi concluído. Então, a gente tem que cuidar com essas métricas de vaidade que muitas vezes os nossos financiadores querem, porque, obviamente, que o investimento social privado tem uma relação com imagem de marca, mas a gente tem que equilibrar que o que nós buscamos também com projetos de comunicação é impacto social. No final do dia, a gente quer gerar impacto social, mais do que curtida dos nossos postzinhos, né? Então, equilibrar sempre essas expectativas é importante, né? Ai, meu Deus, peraí. Que eu sumi aqui com a tela. Beleza, vamos seguir aqui, né? Então, numa ordem de relevância, né, do que mais gera resultado percebido pela organização, redes sociais, aí diversas outras opções que surgiram, o face-to-face, e quando a gente fala face-to-face, é aquela ação, né, da galera na rua. Aqui em São Paulo isso é muito comum, galera na rua falando com outras pessoas. Depois vem o e-mail marketing, assessoria, produção de conteúdo, material impresso e eventos. Então, assim, o que eu vejo aqui, tá? Que obviamente, essa pesquisa foi a primeira edição, a gente quer fazer outras ainda, mas que as pessoas ainda estão vendo nas redes sociais o seu grande potencial de resultado. Mais uma coisa que a gente não perguntou aqui, obviamente, é que resultado que a organização enxerga que vem desses canais, né? Então, pode ser um resultado de visibilidade, que talvez é percebido pela organização como número de curtidas ou seguidores, ou se é resultado, de fato, estratégico para a organização, como em número de voluntários, de parceiros, de doadores, ou de ticket médio de doação, quantidade de doação recebida, né? Então, fica essa pesquisa, o legal dela também é que ela trouxe muitos questionamentos que a gente vai precisar investigar em outros momentos. Temos comentários aqui. Tá, vou seguir. E daí aqui, eu já tinha falado antes sobre isso, né? A principal necessidade de comunicação e marketing na organização. A principal é recursos humanos e campanhas, as principais, de captação de recursos. Só que para a gente fazer campanhas e para a gente ter recursos humanos, nós precisamos investir. Então, a gente vê que é uma necessidade de, eu preciso disso, mas eu também não tenho dinheiro para investir, porque daí recurso financeiro é uma coisa que eu preciso também, e daí fica nesse quem vem antes, né, o ovo ou a galinha. E assim, infelizmente, quem vem antes é o investimento, gente. A gente precisa investir, e assim, eu não estou dizendo que precisa ser um grande investimento, mas a gente precisa abrir as portas para que a gente comece a levar mais a sério a comunicação e marketing dentro da organização, porque no início nós vamos investir tempo. Nós vamos ter que trabalhar mais, a gente vai acumular função de fato, a gente vai fazer as coisas talvez não do melhor jeito, do jeito que a gente gostaria, vai ter muita oportunidade para crescimento, para melhoria, mas a gente precisa começar a investir algo para começar a obter resultado e entender o que vai funcionando mais para a gente e o que não vai funcionando. Então, não adianta dizer assim, não estou fazendo nada. Aí perceba um resultado de algo que não é estratégico, não é pensado, não é planejado. Aí esse resultado é um mero acaso, né? Não é uma entrega de uma ação pensada de comunicação e marketing. Então, a gente precisa cuidar muito com isso. E daí a gente vem aqui, né? A gente já tinha apresentado naquela parte de organizações estruturadas e organizações desestruturadas, mas que a percepção das organizações de impacto, né, de influência da comunicação e marketing é no impacto social. O que reforça, que a gente já falou sobre projetos de impacto social, mas para que isso seja vendido também, projetos de comunicação e marketing sejam vendidos como entrega de impacto social, né? E a gente tem aqui as referências de boas práticas de comunicação no terceiro setor que foram trazidas pelos nossos participantes. Em primeiro lugar, a gente tem Médicos Sem Fronteiras, depois Instituto Ayrton Senna, depois GRAAC.
Obviamente que nós sabemos que são organizações muito grandes, mas mais do que isso, são organizações com muito tempo de operação. Então, elas precisaram de uma maturidade, né, de uma estruturação para começar a ter esse impacto na comunicação do terceiro setor. O que isso nos diz? Nos diz que nós precisamos ter 30 anos, 50 anos para a gente ter uma comunicação estruturada? Não. Isso aqui são essas organizações, mas a gente vê aqui outras organizações que não necessariamente estão aqui, né? A gente tem lá a CID foi citada aqui, a Teto foi citada, até a Nossa Causa foi citada aqui, que tem 8 anos de vida. Assim. Então, a gente não precisa acumular muitos anos para ter uma estruturação de comunicação e marketing. A gente precisa colocar isso como prioridade na nossa gestão, na nossa estratégia, no nosso planejamento estratégico, que a gente viu que as organizações estão sim fazendo, né? Colocar isso como um potencial que vai trazer um resultado para a organização a médio e longo prazo. Quando a gente viu que as organizações citaram essas 3, né, a gente tentou falar com elas e a gente conseguiu falar com o pessoal do Instituto Ayrton Senna. E foi uma conversa muito bacana para a gente também entender como que a gente ia trazer esses resultados da pesquisa para vocês. E uma frase que ficou da diretora de marketing, que é a Fabiana, não existe captação sem comunicação. O que reforça o que eu disse, gente, a gente tem que investir em comunicação para a gente começar a ter retorno, principalmente em captação de recursos. E o próprio Instituto Ayrton Senna é uma dessas organizações que tem projetos de comunicação como geração de impacto social, principalmente quando eles querem alcançar pessoas que eles não conseguem alcançar pelos canais tradicionais, eles usam muito o meio digital para entregar informação, para entregar conteúdo, para formar educadores, né? E daí a gente finalizou essa pesquisa com uma pergunta sobre a percepção das tendências de comunicação e marketing para 2019. E a gente vê ainda as redes sociais tomando todo o espaço e, enfim, não está errado. As redes sociais, elas estão crescendo cada vez mais e sempre. Elas estão com novas funcionalidades e estão aparecendo novas redes sociais, como é o caso do TikTok, por exemplo, e também a entrega das redes sociais considerando o WhatsApp e Telegram, que são redes sociais de comunicação direta. Na verdade, a gente falaria muito mais como são mensagens, né? Mas como eles permitem a criação de grupos e comunicação com uma segmentação específica de pessoas, a gente trata eles também como redes sociais. Então, que é uma coisa que as organizações vêm fazendo mais, eu já percebi isso, né, de 2019 para cá, e que também tem muito espaço ainda para ser feito. O foco no digital, com certeza. Oi. Para dar um exemplo da própria Fundamig, né? Porque a gente usa o WhatsApp já há mais tempo, o WhatsApp Business, para se relacionar com as filiadas, com as pessoas que fazem curso conosco, a gente cria os grupos das turmas, e foi impressionante, durante a pandemia, como esse uso do WhatsApp, porque ele era desvalorizado até antes da pandemia começar, né? A gente via uma utilização errada do grupo, às vezes para postar mensagens que não eram relevantes no texto ou fora ali do objetivo, das regras do grupo, muita gente saindo, o pessoal relutava muito em passar, às vezes, o contato para a gente colocar nos grupos, e aí, quando chegou março e as pessoas se viram isoladas, e aquele ali foi uma super ferramenta de comunicação, e muito esse contato, e que a gente se mantivesse, né, em relacionamento, em contato mesmo, como os grupos foram valorizados, isso para mim ficou muito claro, né? Então, pessoas estavam no grupo, pediram link para entrar, as pessoas passaram a respeitar as regras, a gente também se tornou um pouco mais rígido em relação a essas regras, porque a gente não queria perder ali aquele quase único canal de relacionamento direto, né? Então, a gente um pouco mais rígido com as regras, respeitaram mais essas regras, passaram a utilizar, a gente teve um crescimento de adesões, principalmente ao grupo de filiadas da Fundamig, e começamos a criar também, porque na Fundamig agora tem os comitês de desenvolvimento que separam as filiadas por área de atuação de acordo com os ODS.
Tem até um comentário, vou aproveitar que eu estou falando nisso, vou colocar aqui um comentário aqui sobre o ODS. Deixa eu procurar. Bom, depois eu coloco ele aqui, que senão eu vou parar para encontrar. Mas como esses grupos foram importantes para a gente? Aí a gente criou, então, a partir do que viveu a experiência no grupo de filiadas, a gente achou por bem criar também os grupos dos comitês e começamos a trabalhar e foi muito rico, foi muito bacana. E aí o Wesley está trazendo aí, né, extremamente importante o diálogo entre as organizações com a Agenda 2030, perfeito, e a comunicação por todos os ODS, os 17 ODS. E a Fundamig já com isso, trabalhado em alinhamento aos ODS, aproveitando aí esse parênteses, né? Nós, inclusive, reformamos o nosso Instituto Social, foi recentemente aprovado em cartório, para permitir a criação desses comitês de desenvolvimento. E aí separamos essas filiadas interessadas em participar desses comitês por ODS, por área de atuação, e isso tem sido muito importante para a gente, está realmente muito nível do trabalho na Fundamig e filiadas. Gente, é isso mesmo. Aproveitando aqui, né, só da sequência na questão do WhatsApp, que a Júlia está trazendo a questão dos grupos, mas não só os grupos, porque dentro dos projetos que eu atendo, o que a gente tem visto também é a questão do atendimento remoto. Então, com essa questão da pandemia, né, como você não pode fazer o atendimento direto, né, os locais acabaram tendo que ficar fechados, então essa equipe ela teve que se reconfigurar totalmente. Então, teve que ter, assim, eu acredito que até essa questão da formação, né, para os colaboradores, quando a gente fala de engajamento com o público de fora e tal, a gente tem que olhar também para dentro, né? Porque também não adianta nada a gente falar para as pessoas de fora irem lá, curtir a página, né, seguir, interagir com o conteúdo e tal, se as próprias pessoas que fazem parte da organização não fazem isso. E o WhatsApp, ele veio como algo que já é comum, né, no dia a dia, então é uma ferramenta cotidiana que as pessoas já estão acostumadas a usar, e ajudou demais nessa questão do atendimento remoto, mas também traz um outro desafio, né? Como que você vai fazer isso, né? Esse número aí, quem que vai atender, quem que vai ficar responsável, quem que responde, como que funciona. Então, assim, o digital, ele traz essas questões, né, que facilitam, mas ele também traz outras coisas que precisam ser pensadas, planejadas como ferramenta também. Tem também Patrícia, a Patrícia da DI está colocando aí que para fazer o trabalho a nível nacional, e ela representa nacionalmente e tem as associações estaduais, né? A Fundamig, mas o trabalho deles é focado nas doenças inflamatórias intestinais. Para fazer o trabalho a nível nacional, precisamos e utilizamos muito do WhatsApp aqui na DI Brasil. Formalizamos as informações por e-mail, mas o e-mail mais rápido sempre foi e continuou sendo através do WhatsApp. E aí, pelo que eu conheço da DI, a própria Patrícia, que é a presidente da DI, tem respondido. Eu não sei se vocês têm, outra pessoa que também fica por esse WhatsApp, e também dá o exemplo lá da própria Fundamig. Nós temos os números corporativos de cada área, e cada área tem um responsável por responder. Então, a gente tem a comunicação, tem o WhatsApp da superintendência, e aí a gente tenta direcionar sempre, né, o atendimento para a área correta. E aí, aproveitando que eu falei da Patrícia, ela estava perguntando aqui se a gente vai disponibilizar essa depois. A Amanda já deu aqui, tá, Patrícia? Então, quem fez a inscrição lá pelo Simpla vai receber aí por e-mail, sim, né, Nanda? Então, gente, e daí a gente, em 2018, em 2019, a gente não estava falando de Telegram ainda, né? Mas também tem o Telegram, que é uma rede similar ao WhatsApp e que também fornece outras funcionalidades diferentes para a criação de grupos e outros, e esse mensageiro, né? E a gente vê aqui em quarto lugar a produção audiovisual. E o que em 2019 a gente percebeu também? A gente percebeu os podcasts, né? A produção muito em áudio, tanto os podcasts no Spotify ou outros canais como esse, mas também os mini podcasts que são enviados em grupos do Telegram e grupos do WhatsApp, que isso é uma tendência também que tá rolando bastante agora, né?
Então, o que a gente tira de conclusão nesse momento, né? Que na parte de transição da comunicação para o meio online, está sendo utilizado e muito valorizado as redes sociais, mas, né, reforço para que a gente não coloque toda a nossa energia exclusivamente em redes sociais. A gente precisa muito ter maior variedade de canais para que as pessoas nos alcancem, né? Na parte de produção de conteúdo, relacionamento com o público e investimento em mídia online, isso é a minoria que está fazendo. Então, novamente, uma oportunidade, quase um oceano azul para o terceiro setor, para investir mais nessas ações, porque a maioria está investindo e valorizando apenas uma única dessas práticas. Quando a gente pensa, mas quando a gente pensa em marketing, comunicação estratégico, né, é um conjunto de ações para gerar um resultado. Não é um canal, não é uma vez que a pessoa vai ser impactada que ela já vai gerar a ação desejada. Ela precisa de reforços de comunicação contínuos para que a gente consiga atingir bons resultados, né? E apesar de perceberem a importância da comunicação, as organizações do terceiro setor não têm um investimento consistente nessa área, principalmente devido aos entraves financeiros, né? Na classificação, a classificação mediana do investimento de comunicação e marketing na captação de recursos, mas analisa que quando não há investimento consistente na área, não há um conjunto de ação sendo praticadas de forma estratégica. Logo, os objetivos, como captação de recursos, não são totalmente alcançados. Então, sem o investimento, o resultado não chega, né? E qual a compreensão das OSC sobre esses conceitos, né, de comunicação e marketing, principalmente a relação? É que a organização, ela se comunica com os seus públicos, ela tem alguma comunicação, né? Eu me comunico por WhatsApp, eu me comunico pelas redes sociais, eu tenho um sitezinho lá, ou enfim, outras maneiras, mas isso não, essa ação de comunicação não está inserida numa estratégia de marketing, num planejamento, né? É difícil coletar resultados, porque eu não sei o que eu quero de fato, então quando eu coletar resultados, eu não sei o que eu atingi, né? E se a gente não compreende que a comunicação, as ações de comunicação estão contidas numa estratégia de marketing, que tem uma visão organizacional, a gente perde a chance de mensurar os resultados do diálogo promovido entre organização e público-alvo e de utilizar as estratégias mercadológicas para os objetivos de bem-estar social, que é aquilo que eu falo, da gente se apropriar dessas estratégias para gerar benefícios sociais, de acordo com a nossa missão, né? Aí o que eu trago, né, aqui, o que a nossa causa traz como tendência? Primeiro, que é o marketing de forma estratégica, não olhar uma ação como comunicação de fato. Outro, o olhar ecossistêmico, então, para a organização, né, a Júlia falou muito da parte de gestão, quando ela, né, começou a entender o terceiro setor, começou a focar na parte de gestão, porque aí, de fato, que é esse olhar ecossistêmico para a organização, para entender o valor e a importância da comunicação, entender que investimento em comunicação não é custo, isso vai te trazer resultado, e mais profissionalização nessa área, a gente ter uma área mais consolidada. E por que eu falo que isso é tendência? Porque ainda a gente não ouve as organizações validando esse discurso que eu estou trazendo, que investir em comunicação é tendência no terceiro setor. A gente ainda está longe de conseguir com que isso seja uma prática, com que seja comum nas organizações esse investimento relevante em estratégia e comunicação. E daí aqui outras pesquisas disponíveis para vocês pesquisarem mais sobre esse assunto, né? Tem o perfil das organizações da sociedade civil Brasil do IPEA, tem a pesquisa da ABCR de práticas de marketing e comunicação, tem a pesquisa de marketing relacionada à causa da Ipsos, tem o fluxo das causas do Instituto Arapiaú, Causa Issue the Sheet, tem o mais novo relatório de tendências globais em doação, né, desse ano mesmo, da Non-Profit Tech for Good, e o Brasil Giving Report, que é aquela pesquisa do comportamento de doação no Brasil, que é feito pela IDES e pela CAF, também de 2020. Aqui, se vocês pegarem agora o celular de vocês e colocarem em frente a esse QR Code, vocês já vão ser direcionados para o link da pesquisa em que vocês vão ter acesso a todas essas informações. Então, embora eu vá compartilhar esse PowerPoint
nos dados da pesquisa, vocês vão ver essa pesquisa completa também. E a gente percebe, né, que depois dessa pesquisa fica mais evidente a necessidade de ter mais pesquisas e dados abertos sobre esse assunto, sobre práticas e percepções. Então, como que as organizações se enxergam fazendo comunicação e marketing, como elas percebem a influência e a importância disso, porque a gente sabe muito pouco ainda sobre as práticas das organizações. A gente teve 414 respostas, que frente a todas essas outras pesquisas que a gente citou, é muito relevante, mas ainda é um número que a gente quer multiplicar para conseguir dados cada vez mais próximos à realidade das organizações, para a gente entender como se dá esse trabalho de defesa de causas socioambientais, né? Agradeço muito estar aqui nesse tempo, a atenção de todos, o convite novamente. Os meus canais de contato, aqui tem o meu e-mail, amanda@bicause.ag. Vocês também me encontram nas redes sociais como Amanda Rezenberg. A Nossa Causa, que é a organização da sociedade civil responsável por essa pesquisa, é no @nossacausa. E eu escrevi errado aqui, é Bicause com E.ag, é a agência de marketing para o terceiro setor, da qual eu sou cofundadora e que presta serviço para as organizações da sociedade civil. Muito obrigada. Muito grata, Amanda. Nossa, assim, muito conteúdo, né? Assim, extremamente relevante, acho que para todos nós. Que atuamos, né, assim, atendendo, né, as instituições, as organizações da sociedade civil, para as organizações que estão aqui presentes também, e para nós como também uma rede, né, de comunicólogas, comunicólogos, pessoas que trabalham aí na área da comunicação, também a fazer esse movimento, né, de levar informação, talvez até de forma, de um modo mais formativo também, né, para explicar, né, qual que é o processo, como que funciona, e para chegar aqui, no final das contas, a gente quer a mesma coisa, né? A gente quer impacto social, a gente quer essa mudança positiva ainda na sociedade. E para a gente, assim, eu acho que essa abertura de diálogo, isso daqui a gente começou agora, né? 2020 aqui, um primeiro passo, a gente está, praticamente a gente está nascendo, né? Esse filho está nascendo aqui, ano que vem vão ser vários polos, eu acho, assim, muitos braços para poder levar esse evento, né, para frente, para a gente conseguir fazer algo, talvez até contínuo, né, com essa questão da informação. E essa semana ainda vem para frente, né? Assim, amanhã a gente aí com a LGPD, essa parte de orientações, né, voltando aqui na nossa programação, a parte de Google para organizações significativas, redes sociais com sensibilização social, e falando também deste panorama das OSCs, né, da comunicação na época dessa pandemia, né, afinal de contas, né, como que está sendo esse processo. Então, eu agradeço demais aqui como Conect Idea, né, também todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está participando, comentando aqui, deixar também o canal aberto, né, para que a gente continue, para que a gente não simplesmente venha aqui e fale, esse conteúdo vai estar aqui, né, no Facebook, depois a gente vai subir também para o YouTube da Fundamig, a Conect Idea também aí em constante desenvolvimento, né, em relação à questão da comunicação do terceiro setor, também nos colocamos à disposição, e passo a palavra para a Júlia, para a gente poder finalizar, muito feliz mesmo, né, assim, com essa realização. Então, acho que nesse primeiro passo, e agora a gente vai junto para poder chegar ainda mais longe. Vamos, com certeza. Esse foi só o primeiro circuito, eu tenho certeza que a gente vai ter outros, e eu estou muito feliz que conseguiu realizar isso, nós estamos conseguindo, vamos aí realizar ao longo da semana. Muito por ter a Conect Idea como parceiro da Fundamig, por ter você com a gente, pela presença da Amanda, foi fantástica, Amanda, muito obrigada. Disponibilidade, ter topado, assim, né, nessa correria que a gente está vivendo hoje, e foi maravilhoso você ter estado aqui hoje com a gente, sua apresentação foi muito importante, e eu tenho certeza que essa troca que mobiliza a sociedade, que realmente fazer a diferença, a transformação, né, então, só tenho a agradecer. E vou aproveitar que eu já estou agradecendo, vou agradecer mais uma vez aqui nossos parceiros de divulgação, né? Então, foi a Fundar, a CEMAIS, a Correp, Terceira Região,
a Fadecite, a doutora Bianca Monteiro, que nos apoiaram na divulgação do evento. Vamos agradecê-los novamente ao longo da semana. E vou aproveitar também para dizer, porque surgiram algumas outras perguntas aqui no chat sobre assuntos em relação ao terceiro setor, né? Fala OSC, tem um organograma. Eu queria me colocar à disposição, meus contatos estão aí, esse é o meu WhatsApp, pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail no julia@fundamig.org.br. Se tiver qualquer dúvida sobre o terceiro setor, sobre qualquer outro assunto, como se filiar à Fundamig, aproveito para fazer esse convite, né, para que as organizações filiem-se à Fundamig. Vamos fortalecer esse grupo de associadas, porque realmente não tem como negar que juntos somos mais fortes. Né? É exatamente juntos que a gente vai conseguir um terceiro setor analisado, mais fortalecido, com um peso maior no diálogo com os outros setores. Então, vamos juntos. E vou fazer também, além de convidá-los para se inscrever para os outros painéis da semana, nós vamos também ter, no dia 1º de dezembro, o 7º Fórum Nacional do Voluntariado Transformador e os ODS. É uma organização da Fundamig e do Minas Voluntários, também apoiado pela Conect Ideia. Então, nós estaremos lá do dia 1º ao dia 3 de dezembro. O dia 1º começa às 10 horas da manhã, vai ser um evento online pelo YouTube. As inscrições também são pelo Simpla, eu vou deixar o link das inscrições aqui no chat, e já fica aí o convite para que todos participem. A Júlia caiu, né? Então, voltando aqui no conteúdo, gente, né, o 7º Fórum Internacional do Voluntariado Transformador e os ODS, além do Simpla que a Júlia falou, também tem os eventos. Então, na página, né, do Facebook da Fundamig, se vocês forem lá em eventos, vocês vão encontrar cada um desses painéis que a gente está falando aqui, do circuito, e também, né, do fórum que está sendo realizado aí junto com Minas Voluntários. Então, Júlia, dê uma continuidade aqui nessa fala. Obrigada. Eu coloquei o link do Simpla aí, mas é isso. Já acabou. E aí, só mesmo agradecer e convidar para participar com a gente. E se a Amanda não dizer mais alguma coisa, eu estou colocando os comentários aqui, o pessoal gostou da palestra. Que bom aqui, ó, Wesley, uma pesquisa maravilhosa, parabéns, Amanda, toda a equipe da nossa causa, vocês foram fantásticos. Cris, obrigado, meninos, foi ótimo. Marco, parabéns à Fundamig Ativa, obrigada, Marco, foi top, as 3 erraram, muito obrigada. Acho que só queria finalizar dizendo que nós, comunicadores do terceiro setor, reforçar que somos comunicadores de causa e tornar isso uma profissão que as pessoas queiram ser isso também. Eu quero estudar comunicação para impacto social, eu quero estudar comunicação para mobilização, eu quero estudar como engajar pessoas para causas, né, para mudanças sociais. Acho que reforçar isso como uma profissão, como uma especialização na área da comunicação, para que a gente se fortaleça, né, se una. Eu faço parte hoje da rede Narrativas, é uma rede que eu indico muito também, é uma rede do GIF, uma rede formada por comunicadores de causas, então joga no Google aí Narrativas GIF, que há muita troca lá também, para que a gente, como comunicadores, se fortaleça, troque referências e aprenda uns com os outros e uns com as outras. Obrigada, gente. Bom evento para todos aí nessa semana, que tem muita coisa bacana para ser compartilhada. Eu já compartilhei aqui para minha rede também. Muito obrigada, Amanda. Obrigada, Nanda. Beijo, gente. Até a próxima. Até amanhã. Não percam.